Olá, você sabia que no Brasil aproximadamente 29 milhões de toneladas de lixo são descartadas de forma inadequada todos os anos? Sabia também que anualmente a taxa de produção de lixo por habitante em nosso país cresce em média 0,8%? Parece pouco, mas não é. O brasileiro produz em torno de 218 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos por dia, o que torna essa situação realmente preocupante. Outro problema grave, não só no Brasil, mas no mundo de forma geral, é a alimentação inadequada. Alimentos saudáveis, frutas e verduras frescas estão cada vez menos presentes nas refeições diárias. O processamento industrial de alimentos e a existência de grandes redes de fast food possibilitaram o consumo de refeições rápidas, que facilitam o seu dia a dia, mas são refeições com alto teor de sódio, conservantes, gorduras não saudáveis e com baixíssimo ou quase nenhum valor nutricional. Você já parou para pensar que talvez haja uma maneira de diminuir esses dois problemas ao máximo? Uma das causas apontadas pelos estudos para explicar a redução no consumo de alimentos saudáveis é a redução do contato dos consumidores e principalmente das crianças com a produção da comida. O fato das pessoas não saberem de onde vem a comida faz com que elas se alimentem mal, simplesmente porque eles não sabem como comer e muitas vezes porque nem sabem o que estão comendo. Quer ver? É uma cenoura que eu odeio. É um rabanete, picles. Quando foi a última vez que você comeu um melão? Não lembro. Essa fruta aqui, você sabe qual que é? Uma manga, um abacate, eu não como muito abacate. Envolver os consumidores e principalmente as crianças na produção e no preparo de alimentos faz com que eles se alimentem melhor. A ideia que nós queremos apresentar é propor um sistema que permita a aproximação de comunidades locais com a produção de seu próprio alimento e que viabiliza a reciclagem de parte do lixo que produzirem nesse processo. De uma maneira simplificada, sugerimos que alguma instituição ou organização, pública ou privada, se responsabilize por recolher o lixo orgânico das residências das pessoas que se dispuserem a participar do projeto e que use esse resíduo na produção de fertilizantes e adubos naturais, que podem ser empregados no cultivo de legumes e verduras. Toda a produção vegetal obtida nesse processo deve ser devolvida para as pessoas que entregaram seu lixo orgânico. Um dos processos que permitem a transformação do lixo orgânico em adubo é a compostagem, que pode ser feita em basicamente duas maneiras diferentes. Em caixas com coletor de chorume, que também pode ser usado como fertilizante, ou diretamente no solo, na forma de leiras, que são pequenos montes de matéria orgânica. Tem um monte de material bacana sobre isso na internet. Para quem não sabe nada sobre isso, eu sugiro que pause o vídeo e dê uma pesquisada. Nós facilitamos um pouco para você. Ao invés de pausar nosso pequeno documentário e sair em busca de vídeos linkados ao nosso projeto, agora na tela estão passando 5 vídeos relacionados com o nosso trabalho. Selecione um ou mais vídeos e aprenda um pouco mais com cada um deles. Basicamente, uma leira de compostagem tem que ser construída com um volume mínimo de lixo, já que a compostagem é um processo bioquímico que envolve transmissão de calor. Isso é importante para evitar perdas excessivas de calor com o meio, o que pode atrasar o processo. Nós propomos que cada leira seja montada com aproximadamente 400 kg de lixo orgânico, o que equivale à produção média de 300 casas com 3 habitantes cada. Nós temos dados mais detalhados sobre o espaço necessário para isso na descrição do vídeo, mas estimamos que, em média, o espaço equivalente a 6 terrenos, que meçam 6 metros de frente por 15 metros de profundidade, ou seja, um espaço de 540 metros quadrados, seja suficiente para suportar a construção de leiras desse tamanho, diariamente durante 3 meses, que é o tempo médio de duração do processo de compostagem. O adubo orgânico produzido nesse processo deve ser suficiente para fertilizar aproximadamente 720 metros quadrados de plantação, área equivalente à área de 8 terrenos residenciais de tamanho médio. Todo e qualquer alimento produzido dessa forma deve ser entregue às pessoas das casas que forneceram o lixo orgânico para a produção do adubo. Como esse processo tem custos operacionais, é necessário que seja cobrado um valor mínimo por residência participante. O valor sugerido é o valor equivalente a 1,5% de um salário mínimo, mensalmente. Por que não estabelecer um preço fixo? Bem, o tempo passa e os bens e serviços, no geral, aumentam de preço, o que torna inviável
cobrar sempre um valor fixo. E reajustar o preço desse serviço conforme o preço da inflação faria surgir um inconveniente para potenciais clientes ou pessoas que queiram aderir a esse sistema. Como as pessoas são pagas com base no salário mínimo e não com base na inflação, é muito mais seguro e confortável para aqueles que aderirem ao projeto separarem 1,5% do salário para financiar os custos envolvidos. Como a maioria das pessoas recebe mais de um salário mínimo, o custo real por residência cai para menos de 1% do que as pessoas recebem de fato, juntas durante o mês. O total arrecadado a cada 300 residências seria o valor equivalente a 4 salários mínimos e meio. Os cálculos que nós apresentamos foram baseados em uma zona de produção que atenda à demanda dessas 300 residências, mas cada leira de compostagem pode ser construída no mesmo espaço, suportando até 600 kg de matéria orgânica, em vez de 400. Isso torna possível atender com a mesma zona de cultivo a produção de adubo, até 400 residências. Se cada uma dessas 400 residências pagar mensalmente o valor sugerido de 1,5% de um salário mínimo, haverá a arrecadação mensal de 6 salários mínimos. Desses 6 salários mínimos, estimamos que 2,5 salários sejam gastos com o pagamento de um funcionário que fique responsável inteiramente pela coleta, transformação do lixo e pelo cultivo dos produtos orgânicos. É importante também que nesse processo a organização responsável contrate alguém da comunidade local onde vem o lixo e para onde vai a produção final para exercer essas funções. Do valor restante, estima-se que em torno de 1,5 salário mínimo seja gasto com a irrigação e a manutenção do local de cultivo e produção de adubo. Como deu para perceber, a margem de lucro para a organização que se propor a sistematizar e executar esse projeto não é muito grande, e existe um investimento inicial elevado em terrenos e veículos próprios para o transporte do lixo e das verduras. Mas o foco aqui não é vender um plano de negócios que dê lucros para uma empresa, e sim apresentar uma ideia de um sistema que beneficie a população e comunidades regionais de maneira individual. Bem, gente, acho que deu para ter uma ideia de qual é a nossa proposta e de como ela funciona. Quem quiser mais detalhes pode baixar o arquivo na descrição do vídeo. Era isso. Muito obrigado por assistir, divulgue essa ideia e fique à vontade para entrar em contato. Dar a sua opinião, compartilhar essa proposta com seus amigos e adaptar o que nós pensamos para a sua realidade local, para que de alguma maneira você ajude quem vive na sua comunidade. Abração e tchau!